Beleza, gente, bora lá. Então, piadinhas à parte com a prova. Vamos falar do que interessa aqui hoje. De novo, boa tarde lá pra você, filho. Tá distraído, né? É só começar a aula que distrai. Não, o rapaz aqui na frente. Cutuca ele aí. É difícil. Podemos ir, filho? Na hora que eu começo, você vai para outro planeta? Hã? É o contatinho, né? Hã? Não? Tá bom, vambora. Um rapaz sério de família. Vamos lá, gente. Olha só o que a gente tá vendo. Vamos ver brevemente o que a gente viu nas últimas aulas aqui, tá? A gente está estudando esse circuito aqui. Esse circuito aqui, tá? Num primeiro momento a gente viu ele compreendeu ele como uma porta lógica. E aí, o que aconteceu para ele ser uma porta lógica? Eu restringi as entradas sendo ou bem perto do VSS, que eu vou chamar essa tensão aqui embaixo, que está conectado no zero, ou a entrada bem próxima do VDD, que é essa tensão que aparece aqui em cima. Tudo bem? A gente restringiu a entrada para estar próxima desses dois extremos, a gente vai funcionar como uma porta lógica. Tá? E o que a gente está fazendo quando a gente está restringindo essas entradas, a entrada assim, tá? Eu estou operando ora com uma chave aberta, e no passo corrente, ora com uma chave fechada. E aí eu quero uma chave mesmo, como se fosse um interruptor. Tudo bem? Produz esse comportamento dos extremos aqui. Deixa eu tirar esse daqui aqui. Senão não simula. A gente restringiu as entradas a ficarem ou aqui assim, pertinho do zero, pertinho do VSS, ou aqui assim, pertinho do 5. Tudo bem? E aí, na hora que a gente estava analisando, a gente viu, cara, olha só, quando eu estou aqui com a entrada perto do zero aqui, tá? Abaixo do VT, eu estou com o transistor em corte, a corrente é zero, lá no resistor a corrente é zero, se de um lado tem 5, do outro lado tem que aparecer 5, que é onde eu estou lendo a tensão de saída. E aí do lado de cá, quando a tensão está bem grande, o que a gente viu é que ele vai para o que a gente chamou aqui de região de triodo. Região de triodo, quando a gente está falando do MOSFET. Região de saturação, quando a gente está falando do transistor bipolar. Tudo bem? De toda sorte, aquela região onde o transistor funciona parecido com o resistor. É uma reta, parece uma reta passando pelo zero. Então, tudo bem? Quando a tensão VDS está baixa, mas ele está conduzindo. E aí, na aula passada a gente começou a olhar condições de entrada um pouco diferentes. Em vez de restringir a minha entrada para ou muito pequenininho aqui, ou muito grande do lado de cá, eu falei assim, vou botar a minha entrada perto dessa região aqui, ó. Perto dessa região. Uma região onde, quando a entrada é esse valor aqui, nesse circuito em particular aqui, 1 ponto, sei lá quantos, 0,75 volts, para esse exemplo em particular, mas não tem nada especial nesse número, tá? A saída está aqui em 2,5, que é a metade do caminho entre o 0 e o 5, tanto que o circuito vai excursionar na saída, tá? E aí o que a gente viu? Na hora que a gente restringe a entrada para ficar perto desse valor aqui, funciona como um amplificador. Um amplificador linear, entra um seno, sai um seno. Foi isso que a gente viu na aula passada, certo? Então repara, a diferença da porta lógica para o amplificador linear é o que você coloca na entrada. Não tem nada a ver com o circuito, em princípio, né? É o mesmo circuito, mesmo tudo, a gente não mudou nada. A gente estava falando do mesmo circuito o tempo todo. Tudo bem? E aí o que a gente viu é que o grande lance aqui desse negócio e aí hoje a gente vai ver com mais detalhe. Principalmente aquela coisa que a gente viu que foi, o final da aula foi bem surpreendente, né? Que foi o seguinte, a primeira coisa que a gente olhou foi, o que acontece com a tensão de saída quando eu vario a tensão de entrada? O
que é fazer isso aqui nesse gráfico. Olha, eu estou variando a tensão de entrada para a esquerda e para a direita. O que acontece com a tensão de saída? Ela sobe e desce. O quanto a relação entre essas duas coisas, se eu andar aqui, sei lá, de 1 milivolt, que era o que eu estava botando lá no seno, tá? Na entrada, quanto que varia para cima e para baixo? Ah, sei lá, 20 milivolts, 40 milivolts. Algumas vezes mais. Essa relação eu estou chamando de ganho. E essa relação é a derivada dessa curva aqui. É a derivada dessa curva neste ponto aqui. Tudo bem? É isso que eu estou chamando de ganho. Ainda. E aí foi a parte meio que surpreendente da aula passada, do final da aula passada. Não foi? Foi. Vocês não estavam esperando por aquilo, né? Ninguém estava esperando assim. Ficou todo mundo tipo, caraca! Ali eu encaixei bem, né? O punchline assim, né? Mas o que a gente viu na aula passada? A gente passou a olhar outras duas características. Essa é uma das propriedades que vai definir o amplificador para a gente, o ganho. Quanto que eu mexo na tensão de entrada, ou na variável de entrada, não precisa ser tensão. Eu mexo a variável de entrada, quanto que mexe a variável de saída. Essa relação eu chamo de ganho. E eu mesclo na derivada. Outra coisa que a gente estava interessado, outras duas coisas que nós estamos interessados, e aí tipo, hoje eu quero melhorar o porquê, calcular essas coisas melhor e tal, foi do lado de cá. Ó. A primeira delas foi o seguinte. O que acontece quando eu variar a tensão de entrada, o que acontece com a corrente que está entrando aqui? Ó? O que acontece com a corrente que está entrando aqui? Já vou entrar no porquê isso é importante, mas foi essa a primeira coisa que a gente olhou. Aliás, uma segunda coisa que a gente olhou. Como que essa tensão aqui controla essa corrente aqui, ó, que está entrando aqui. Tensão de entrada controla a corrente de entrada. Aí eu chamei isso de impedância de entrada. A relação entre a tensão de entrada e a corrente de entrada. Chamei de impedância de entrada. Tudo bem? E aí a gente discutiu aqui que é derivada, um monte de coisa. Mas lembra que é lei de Ohm e troca V por delta V e o I por delta I e você vai dar um jeito de resolver a parada. Tudo bem? E aí a terceira coisa que vai caracterizar a terceira, vamos chamar assim, propriedade que a gente vai usar para caracterizar os amplificadores é o que a gente chamou aqui de impedância de saída, que eu estou tentando estudar como que a tensão de saída controla a corrente de saída. A corrente que está entrando aqui, por aqui. Tudo bem? Quando eu mexer nessa tensão aqui, aí perceba por que eu botei uma fonte de tensão aqui? Porque eu quero controlar ela. Para quê? Para eu poder ver a corrente que passa aqui, entrando no circuito. Tudo bem? Mas, percebam, em condições normais, não tem fonte nenhuma ali não. Tipo assim, eu boto a tensão de entrada, eu quero botar minha voz na tensão de entrada e sair alguma coisa lá. Tá? Mas, o que a gente está tentando observar? Como que uma variação na tensão de saída não interessa para mim como que ela variou aquela tensão de saída, tipo, por que ela variou. Mas o fato dela variar, e aí aqui eu estou modelando com a fonte de tensão, o fato dela variar faz aparecer uma corrente aqui. E aí essa relação entre essa tensão de saída e a corrente de saída, eu estou chamando de impedância de saída. Todo mundo bem com isso, gente? São os três parâmetros que a gente vai usar para caracterizar os amplificadores, tá? E aí, se eu for traduzir isso... Oi? Ganho, impedância de entrada e impedância de saída. E aí, se eu for... Como é que eu traduzi isso aí, tá? Basicamente, o que eu vou falar, então? Ora, um amplificador vai ser uma caixa preta. Vou desenhar uma caixinha preta assim. Vai ser uma caixa preta que tem, tá? Um par de terminais de entrada. Um par de terminais de saída. Tem um par de terminais que eu chamo de entrada, tem um par de terminais que eu chamo de saída. Tudo bem? E aí, olha só, o que vai acontecer aqui dentro. Em todos os circuitos que a gente está fazendo, presta atenção. A tensão de entrada foi, ó, essa tensão aqui, menos essa, que está no zero. Em todos os casos que a gente tratou, a tensão de saída é essa daqui, menos essa aqui que está no zero. Em todos os casos que a gente tratou, a tensão de saída está no zero. Mas não precisa ser assim. Tá? Não precisa ser assim. Tudo bem? Quando está lá no zero, simplifica algumas coisas. Mas não precisa estar no zero. Por exemplo, quando a gente viu o amplificador operacional, a entrada a mais estava
estava num lugar, a entrada a menos a gente não botava no zero. Certo? Tem as duas entradas lá. Aí na saída, era como se fosse só uma saída. A gente desenha assim, inclusive, tá? A gente desenha assim. Mas o que a gente está falando lá? Opa, tem algum outro terminal aí, que normalmente está escondido, que a gente chama de... Tem alguma outra coisa que normalmente está escondida, que tem a referência do circuito, e aí a tensão de saída é a tensão em relação a essa referência. E normalmente ele está dentro do amplificador operacional, ele está escondido, mas tem algum nó lá dentro do amplificador operacional que foi escolhido como a referência dele. A gente só não está mostrando. Tudo bem? Então, segue o baile aqui. O que é impedância de entrada? Deixa eu desenhar isso, deixar isso um pouco maior. O que é impedância de entrada? O que é impedância de entrada? É alguma coisa que me explica como que a tensão e a corrente variam. Qual tensão? É essa tensão que eu vou chamar de Vin. Qual corrente? É essa corrente que entra aqui, que eu vou chamar de Iin, e sai por aqui. Isso aqui é o Iin. Todo mundo ok? Tensão e corrente no mesmo par de terminais. Se eu quero uma explicação simples para tensão e corrente no mesmo par de terminais, cara, eu vou vir aqui e vou falar que a tensão, que é a impedância de entrada, um primeiro modelo aqui, um resistor conectado desse jeito aqui, ó, dentro do amplificador lá. Tudo bem? Agora, presta atenção numa coisa. Esse Zin não tem nada a ver com esse resistor que de fato está lá no circuito. Esse Zin é uma explicação para eu tentar entender o que acontece quando eu variar essa tensão aqui e olhar essa corrente aqui. É uma explicação possível. E eu estou chamando ela de impedância de entrada. Foi o que a gente fez aqui no simulador, na hora que a gente fez essas simulações do final da aula. Esse Zin é o Zin. É o R de entrada, é o R1, sei lá. O Zin é um resistor mesmo, ohms, isso aí. Ohms. Repare que não precisa ser resistivo. Pode ter uma característica capacitiva, pode ter uma característica indutiva, pode ser um pouco mais complicado. Pode ser uma impedância não linear. Aqui com vocês eu vou tratar só desse caso linear resistivo. Lembra, eu estou tratando de baixa frequência, eu não estou olhando efeitos de... Tem efeito capacitivo importante aí nessa coisa, nessa tecnologia que a gente usa, mas eu não estou olhando isso com vocês. A gente só chega a olhar isso na outra disciplina, eletrônica 2. A gente vai calcular ele. A gente vai calcular em termos de fato, equações que a gente usa no projeto. Todo mundo bem até aí? Ele é fixo para... Se você escolher um ponto de operação, ele fica fixo. Mas quando você muda o ponto de operação, ele muda. Afinal, olha aqui o negócio. Cadê o... Ah, saiu o gráfico. Afinal... Nesse aqui fica bem meio que óbvio assim, ó. Afinal, se eu vier aqui, esse aqui é o ganho, né? Esse aqui é o gráfico que me dá o ganho. Se eu vier aqui, escolher esse ponto aqui, ó, essa entrada como ponto de operação, me dá um determinado ganho, que é a inclinação dessa curva nesse ponto aqui. Tem uma inclinação. Se eu mudar o ponto de operação, por exemplo, vier para cá, a inclinação é bem diferente. É outro ganho. Mesma coisa acontece com a impedância de entrada, mesma coisa acontece com a impedância de saída. Quando eu mexo no ponto de operação, eu mudo essas características. Eu mudo o que o computador consegue fazer, o que ele está fazendo. Tudo bem? O lugar onde eu escolho colocar a minha entrada, ó, bom aqui assim, influencia naqueles parâmetros. Tudo bem? Segue o baile aqui. Aí o que o amplificador faz? Ele pega a tensão de entrada, ele lê, entre aspas, ele lê essa tensão de entrada e ele dá um ganho, multiplica por alguma coisa. Não foi isso que a gente viu? Eu botei um seno pequeno e ele ficou grande? Ficou grande, inverteu a fase. Ele multiplicou por um número, porque o seno continua sendo. Não foi isso que a gente viu? A frequência continua a mesma, não foi isso que a gente viu? Mudou a fase? Ah, mudou, beleza, mas...
A frequência continua a mesma, mudou a amplitude, mudou a fase. O sistema aqui é linear, pelo que a gente viu ali. Ou aproximadamente linear. O seno, ele foi derivado daquela curva? Não, ele foi amplificado. Sim, mas ele teve a amplificação, mas o fato de ele estar naquela região da derivada ali, não tem o seno não Guarda essa sua pergunta aí para um pouco mais para frente, porque eu vou voltar naquele gráfico lá de novo, aí no caderno, aqui no quadro, e aí eu vou desenhar o seno lá. Aí eu acho que talvez fique mais claro. Eu vou chegar a fazer um desenho clássico, que é um desenho meio complicado, assim, porque tem muita coisa. Mas quando eu vou desenhando passo a passo, é porque quando você vê no livro, você já vê toda a informação lá. Mas quando você vê eu desenhando passo a passo o que está acontecendo, aí acho que você vai entender exatamente o que isso significa. Aí ele tem a ver com a sua pergunta. Guarda ela um pouco para depois. Não hoje, assim, ela vai aparecer. Tá? Guarda um pouco essa inquietação aí. Tudo bem, gente? Então eu vou fazer o seguinte, ó. Eu preciso produzir uma tensão de saída. Que a gente está lendo tensão, né? Como é que eu produzo uma tensão? Oi? Uma corrente? Não, vamos lá, de novo. Volta na primeira aula. Volta na primeira aula. Tem resistor, tem fonte de tensão, tem fonte de corrente, tem diodo. O que eu uso desses caras aí básico para produzir uma tensão? Uma fonte de tensão. Lembra o que eu falei na primeira aula? O resistor, aqui pra gente, não é necessariamente, e na maioria das vezes não é, uma coisa física que eu boto numa placa. Não, o resistor é uma ideia. Qual a ideia? É em relação linear de tensão e corrente. O que é a fonte de tensão? Não é uma coisa física que eu boto numa placa, ou um equipamento que tem uma caixinha e eu boto lá... Não. Não é para pensar nisso. O que é a fonte de tensão? Uma ideia. Qual a ideia? É a ideia de eu conhecer uma tensão com certeza absoluta e não saber nada sobre a corrente. Lembra disso? Eu discuti isso com muito detalhe. Para quê? Para poder voltar nesse tipo de pergunta aqui. Como é que eu produzo uma tensão? Uma fonte de tensão. É isso aí, tá? Como é que eu produzo uma tensão? Do nada. Com uma fonte de tensão. Tudo bem? Aí eu vou botar uma fonte de tensão bem aqui então, porque eu preciso produzir uma tensão de saída. Deixa eu aumentar mais um pouco isso aqui, porque tá pequeno para desenhar. Tá apertado. Tive uma ideia. Vou deixar bem grande. Peraí. Aí, tive uma ideia. Vou botar uma fonte de tensão aqui. Aí a pergunta é qual o valor? Ela tá aqui para explicar como é que o ganho funciona, tá? O que é o ganho? É multiplicar por um número, eu vou chamar de AV, que é o valor do ganho. Lembra que lá no amplificador da operação a gente chamou de A0? Aí quando a gente fez realimentação a gente chamou de AV também, que é esse V de tensão. Quanto que é o ganho de tensão? O A é o ganho. Que é bem óbvio, né, gente? Tipo, A de ganho. Né? Chamar o ganho de A. É bem óbvio, não é? Não, né? Eu também não sei porque que é A, mas todo mundo chama de A. Vocês são espertos demais. Eu nunca tinha pensado nisso, velho. Claramente, não pode ser G, porque G já tinha sido usado para condutância. G da condutância. Já não dá para usar o G de gain. A de amplificador. Tá bom, aceitei. Todo mundo aí tá vendo. Então, AV de ganho. Mas o que é que vai ser multiplicado? A tensão de entrada. Ele não pega o senozinho pequeno na entrada e produz o seno grande na saída? Não foi isso que a gente viu? Vezes o VIN. Quem é o VIN? VIN é essa tensão aqui, tá? VIN é essa tensão aqui. Tudo bem? Aí, eu preciso conectar essa coisa, tá? Nas saídas. Eu vou conectar a saída negativa do lado de cá direto, que é a coisa mais comum que a gente faz. O modelo mais comum que vocês vão encontrar mesmo, tá? Mas eu não vou conectar direto aqui. Por quê? Porque se eu conectar direto aqui, isso não consegue explicar para mim o que acontece quando eu mexer na tensão de saída, por que muda a corrente? Por que muda a corrente? Não foi isso que a gente viu? A gente mexeu a tensão de saída na simulação. Aqui, eu vim aqui. Aqui, quando a gente fez esses aqui. Eu mexi na tensão de saída
mexeu a corrente. Quando eu variei aqui, eu simulei o gradiente. Deixa eu até simular de novo. Ó. Caramba, devia ter... Preciso arranjar um jeito... Ops. O que a gente fez aqui? Olha aqui, ó. Mesmo circuito. Se eu mexer na tensão de saída... Tira isso aqui. E eu olhar a corrente... Ops. O que está acontecendo? É V14, né? Que é para mexer. V14. Se eu olhar a corrente aí de saída, rapidinho, é menos esse número aí, convencionei com vocês, só para a impedância ficar positiva, porque na real tanto faz. Olha o que eu estou falando aqui. Eu estou mexendo a tensão, que tensão? A tensão de saída. Aqui nesse gráfico, o eixo X é a tensão de saída, que é o que eu estou controlando com a fonte 14 aqui. Eu mexi na tensão de saída, a corrente está mudando. A corrente que entra aqui. Entra por esse terminal aqui. Ok? Lá no caderno aqui, ó. Se eu botar direto uma fonte de tensão aqui, eu não consigo explicar a tensão, uma corrente mudando aí. Preciso botar alguma coisa aqui que me explique essa variação de tensão de corrente por causa da tensão. Só que tem aí não me explica isso. E aí, olha só um negócio aqui. Tu não tá vendo que é uma reta? Tu não tá vendo que é uma reta? Não passa pelo zero, tá? O zero de corrente está aqui é 2,4 volts. Não passa pelo zero, mas é uma reta. Tu não tá vendo? É uma reta no gráfico VI, mesmo par de terminais. É para você pensar um resistor. Um resistor junto com alguma outra coisa. Alguma coisa que vai deslocar para cima ou para baixo, para esquerda ou para direita. Lembra aquela conversa? Modelo de Thevenin. Modelo de Thevenin a gente bota a fonte de tensão justamente para deslocar a reta do resistor para a esquerda ou para a direita. O modelo de Norton a gente não bota a fonte de corrente em paralelo com o resistor para a fonte de corrente deslocar a curva do resistor para cima ou para baixo. Foi isso que a gente viu lá nas primeiras aulas. Tá? Uai, como é que eu vou explicar isso aí então acontecendo? Vou fazer o seguinte. Eu vou vir aqui. Vou botar um resistor aqui que eu vou chamar de Zout. Olha o Thevenin aí. Todo mundo tá vendo o Thevenin aí? Ó, tem uma fonte, tem um resistor na saída. Todo mundo tá vendo? No lado da saída, olha o Thevenin lá. Aí tem... Professor, mas... e esse Zin? Esse Zin é, entre aspas, o medidor da entrada. É a coisa que mede a entrada. Tem uma coisa que mede a entrada, produz uma informação, que eu chamei de VIN. É aquele Zin. O Zin mede a entrada. Aí essa entrada, agora está lá dentro a informação, foi medida pelo Zin, ela vai ser processada. Processada pela fonte aí, ó, AV. E ela vai ser disponibilizada para a saída, e a gente já vai conectar a entrada e saída aqui, vai ser disponibilizado para a saída, para alguma coisa que eu vou botar aqui, tá? Por meio desse Zout aqui. Eu vou desenhar ele um pouco mais espaçoso aqui assim. Zout. Apesar de eu não gostar de botar resistor em pé, não. Enfim. Porque senão vai ficar muito pequeno quando eu reduzir isso aqui tudo. Todo mundo bem? Os 3 parâmetros que nos interessam estão aí, ó. É assim que a gente vai... Por isso que a gente vai usar esses 3. Eu preciso de alguma coisa que explica como é que é feita a medição de, entre aspas, informação na entrada. Como que essa informação é processada dentro do circuito, que é aquela fonte. E como que a informação, o resultado, é disponibilizado para uma saída. É o Zout. Como que a coisa entra, como que ela é processada, como que ela sai. 3 coisas, 3 funções aqui, 3 coisas que eu preciso me ligar. Faz algum sentido, né? Tudo bem? Pergunta. Não, eu ia perguntar sobre parte terminais de saída, que eu achei que estava em dúvida se era VDD e VSS, mas já ficou claro que não. Não tem nada a ver com VDD e VSS. No nosso caso, ali naquele circuito, tá? A gente escolheu conectar aqui no 0 e aqui no 0. A gente escolheu fazer isso. Mas do ponto de vista do amplificador, eu não preciso fazer isso. Eu posso fazer... Isso aqui é a ideia do amplificador. Essa caixa preta aí é o que a gente chama de amplificador. Repare, muita atenção, tá, gente? O Zin não tem nada a ver
com um resistor físico de fato que a gente vai lá e bota no circuito. Aquela AV, VIN, aquela fonte de tensão, não tem nada a ver com uma fonte de tensão que a gente coloca aqui. Ó. Lembra, o amplificador é esse conjuntinho aqui. O Z-Out, em princípio, não tem nada a ver com esses dois caras que eu coloco aqui, ó, para fazer o amplificador. Em princípio. A gente viu que tem uma coincidência. Que foi a coincidência que ficou tipo... Que a gente viu ali na aula passada que o Z-Out é igual, numericamente igual ao R14. A gente vai entender um pouco melhor por quê. Assim, vamos ver se eu chego lá. Né? A gente vai entender um pouco melhor por que aconteceu essa coincidência. Mas... esse Z-Out não tem nada a ver com o elemento físico que a gente coloca lá no circuito físico. Esses três caras aí são só para eu entender, são ideia, é um modelo, literalmente, é um modelo, é uma explicação de como é que um amplificador funciona. Como é que eu implemento o amplificador? Esse aqui é um exemplo de implementação. Olha aqui, um exemplo. Quer ver outro exemplo? Olha aqui, outro exemplo. Tá aqui, ó. Outro exemplo de amplificador. Outro exemplo. E a gente vai ver mais exemplos. Porque tem 3 tipos de amplificadores diferentes. Esse, que está agora na tela aqui. Esse aí. E esse aqui. Conceitualmente, eles são o mesmo amplificador. Vai ficar mais claro por quê. Mas conceitualmente, eles são o mesmo amplificador. Apesar de ele ser bem... Porra, aqui é um transistor tipo N. Aqui é um transistor tipo P. O transistor tipo P... tá ligado, ó, mais perto do VDD, aqui ele tá ligado mais perto do zero. O resistor tá mais perto do VDD, o resistor aqui tá ligado mais perto do zero. Claramente eles são diferentes. Claramente eles são diferentes. Mas as últimas coisas que a gente viu na aula passada também. O shape é muito parecido, né? Lembra que eu fiquei até discutindo aqui, tipo, pô, não é igual, mas é a mesma cara, né? Quando a tensão tá baixa, a tensão de entrada tá baixa, a tensão de saída tá alta. Quando a tensão de entrada tá alta, a tensão de saída tá baixa. Tem uma região de transição no meio. A região de transição tem mais ou menos a mesmo formato. Tudo mais ou menos igual. Conceitualmente a gente vai falar, cara, esses dois são iguais. A gente vai dar um nome para esses dois caras aí. E vai botar todos eles no mesmo saco. Tudo bem? Mas olha lá. Por enquanto é isso que a gente está tentando fazer. Tá? E aí, muita atenção aqui agora. Que eu sempre pergunto isso aqui na prova e a molecada fica viajando. E lembra que eu falei que eu já falei que toda aula eu falo. Qual o circuito mais importante de eletrônica? O divisor de tensão. Vai aparecer 2 divisores de tensão agora. Agora. Aqui, nesse miolo aqui. Tá? Agora, do jeito que tá aqui, não tem divisor de tensão nenhum, tá? Não tem nenhum pegadinha. Não tem. Tá? Mas eles vão aparecer. Então, olha só o negócio aqui. Primeira coisa. Deixa eu criar espaço aqui pra mim. Oh, caramba. Deixa eu criar um pouquinho de espaço. Primeira coisa é o seguinte. Chamei aqui de VIN. Primeira coisa. Isso aí é o que o amplificador faz. Mas eu preciso botar uma entrada nele, né? Produzir uma entrada e entregar para ele fazer alguma coisa. Supondo que ele funcione. Tá? A entrada é uma entrada de tensão, certo? Como é que eu produzo uma tensão para botar nessa entrada aí? Fonte de tensão. Agora vocês estão ficando espertos. Vou pegar uma fonte de tensão. Vou botar um sinal aqui. Porque eu não me importo com a polarização por enquanto. Só estou cuidando do sinal. Tá? Vou chamar isso aqui de VS. De sinal. Tudo bem? Pessoal, nada me impede aqui de chegar aqui, conectar esse troço aqui, bum, direto, botar isso aqui no zero. Nada me impede de fazer isso. Aí a pergunta aqui, nessa situação que você está vendo. Quanto que é o VIN que o amplificador está vendo? O VS. Se o VS for minha voz, ele está vendo a minha voz. Sem conversa nenhuma, certo? Qual é a questão? A questão é que a gente quer criar um modelo, criar uma explicação que funcione um pouco mais próximo no mundo real, porque lá no mundo real, no final das contas, eu não tenho uma fonte de tensão, eu tenho o captador do instrumento musical. Ele não é uma fonte de tensão, ele é uma coisa mais complexa. Eu não tenho uma fonte de tensão, eu tenho um microfone, que é uma coisa mais complexa. Tem um determinado comportamento. Eu não tenho uma fonte de tensão.
eu tenho uma coisa, um pedaço de vidro, e eu encosto o dedo nele. É isso que existe. Tudo bem? Então, a gente mexe com uns bichos um pouco mais complicados. Tá? Eu quero tentar explicar a todo mundo a partir desse ponto de vista aqui. Todas essas coisas diferentes. Tá? Todos esses caras são algum circuito. E aí, como é que você modela um circuito um pouco mais complicado, que é o que você viu lá em Circuito Zoom? Modelo de TV não, modelo de Norton. Eles servem para pegar um circuito complicado e falar assim, ele funciona assim, ó, bumbum. Uma explicação um pouco mais simples do circuito equivalente. Certo? Mas não quer dizer que você vai botar a fonte de tensão e vai botar um resistor lá. Não, é o que a gente vai botar aqui. Não quer dizer que lá na coisa física tem uma fonte de tensão resistor. Tem o captador de guitarra. Aí o que você fala? Porra, é um bicho complicado, mas eu vou modelar como se fosse o TVNAM. Que o TVNAM explica pra mim. Ou vou modelar como o Norton, que o Norton explica pra mim. Ok até aí? Então, em geral, o que a gente faz é modelar a fonte desse jeito aqui, um RS. Aí, pergunta, primeira coisa. Olha o RS, olha o Zin. Como é que é o nome disso aí? O RS com o Zin. Divisor de tensão, resistiu. Todo mundo tá vendo o divisor de tensão? Esse resistor com esse resistor aqui? Todo mundo tá vendo o divisor de tensão? Se todo mundo tá vendo o divisor de tensão, explica pra mim aqui, ó, o Vin, que é a tensão que aparece aqui, que é o que o amplificador vê. Ele não vê o VS, ele vê o Vin. Quanto que é o Vin? Quanto? Zin dividido por RS mais Zin vezes VS. Pronto. Perceba uma coisa. Na hora que eu conecto a fonte no amplificador, na hora que a fonte de sinal, alguma coisa que vai produzir o sinal, o que eu quero amplificar, o meu amplificador não vê o sinal que é produzido pela fonte. Na hora que eu pego o cabo, pego um lado, plugo na minha guitarra aqui, tá aqui. Vocês estão vendo minha guitarra imaginária aqui. Aí eu pego o cabo e bum, boto aqui do lado de cá. Aí eu pego o outro lado do cabo, vou lá no amplificador e bum, espeto o cabo lá. Aí eu ligo o amplificador. O amplificador tá ligado no alto-falante para eu poder ouvir. E aí eu toco a parada. Na hora que eu toco lá, mexo as cordas, o sinal que é produzido na guitarra não é o que o amplificador vê. O que o amplificador vê? Ele vê isso aí, ó. O VS, que é o que eu produzi, reduzido de um tanto. Depende do RS, depende do Zin. Então, concorda? Mas esse Zin dividido por RS mais Zin, considerando que o RS é de 0 a infinito, número positivo, e o Zin é de 0 a infinito, número positivo, uma coisa dividido pela mesma coisa mais uma coisa positiva é sempre menor que 1. O amplificador sempre vê menos sinal do que eu de fato tentei entregar para ele. Sempre. Certo? Pode ser que aquela razão ali dê 0,99999 e é meio que irrelevante. 1. Aí ele está vendo quase a mesma coisa. Mas pode ser que aquela fração dê 0,0000001 e ele está vendo nada na prática. 0. Certo? Vai dar um número entre 0 e 1, aquela fração lá. Todo mundo concorda com isso? Todo mundo está vendo isso? Aí uma pergunta então. Aproveitando aqui. O RS, eu não tenho controle. Eu, projetista da caixa preta. Nós aqui, a gente vai projetar um amplificador. Então a gente tem controle sobre o Z-in, o Z-out e o AV. Eu vou, entre aspas, escolher o Z-in, o Z-out e o AV. Não é só escolher um número. Vou mostrar pra... Mas é isso que a gente vai ter para controlar. Mas eu que projeto o amplificador, eu não tenho como saber qual é a guitarra que o cara vai enfiar lá, velho. Porra, eu não tenho como saber que captador que tá nessa guitarra, velho. Tem trocentos modelos diferentes, tem trocentas coisas diferentes. Vocês concordam comigo? Eu, então, vou considerar que eu não tenho controle sobre o RS. É um número. Mas eu escolho o Zin. Aí a minha pergunta, então, é: qual é o Zin que eu preciso colocar
para que aquele número ali, aquela fração, dê aproximadamente 1? Hã? O maior possível, certo? Idealmente, vamos lá. Eu gostaria que fosse infinito, né? Infinito em que sentido? O Zin tem que ser um número muito maior que o RS. Por exemplo, imagina que o RS é 50 ohms. Aí eu vou lá e boto 1000 no Zin. 1000 dividido por 1050 é aproximadamente 1. É 0,99, dá quase 1. É bom o suficiente. Sacou? Ah não, o RS é 10.000. Ah, eu vou lá e boto 1 milhão no Zin. Vamos supor que isso seja possível. 1 milhão dividido por 1 milhão e 10.000. Porra, é tipo 1. Quase 1. Certo? Todo mundo bem com isso, gente? Regra geral, então, disso aqui, dessa discussão. Perceba que isso não depende de qual é o circuito que está lá dentro da caixa preta, tá? Qualquer circuito na caixa preta. Mas, olha só. Se eu quero aceitar uma tensão de entrada, se eu quero que a tensão de entrada seja visível para o meu amplificador, o que o amplificador precisa ter? A impedância de entrada tem que ser grande. O que acontece se a impedância de entrada for pequena? Eu não vejo o sinal de entrada. O amplificador não percebe o sinal de entrada. Se a minha entrada for aquela tensão lá, o VIN. Tudo bem? Se a entrada for o VIN. Então, se eu quero tensão de entrada, se eu quero ver a tensão de entrada, eu preciso tensão de entrada, eu preciso que o VIN seja grande. Perceba aqui, ó, essa conclusão não depende de quem é a fonte, o VS. Não depende de como é o circuito que está dentro do amplificador, não depende de nada. Isso aí precisa acontecer. Tudo bem? Precisa acontecer. Coisa mais comum é você ligar algum equipamento e a impedância dele ser muito baixa comparada com a fonte que você está colocando lá. A impedância de entrada dele. E aí você não consegue ler a tensão. Aí você fica lá, aí você liga as coisas tudo. Não funciona. Aí você fala assim, esse amplificador está com problema. Aí você desmonta, tira as entradas. Aí você bota outra coisa lá, sei lá, eu vou botar uma entrada de teste aqui. Você bota a entrada do seu amplificador, tá ficando pra caralho. Aí você fala assim, porra, tá funcionando. Então peraí, deixa eu montar de novo. Vai ver que eu montei errado. Aí você monta de novo a coisa toda. Tá certinho. Aí você liga. Tá tudo ligado, tá tudo funcionando. E não dá sinal nenhum. Não aparece nada lá na saída. Não faz nada. Por quê? Uma das causas pode ser essa. Você pluga uma parada que está funcionando, você pluga uma parada lá, continua funcionando, só que ela não vê o sinal. Ela não consegue perceber o sinal. Se ela não perceber o sinal, o que ela vai amplificar? Nada. E ela vai produzir? Nada. Ok, gente? Ainda do lado da entrada. Perceba que o amarelo é um TVNAN, né? Olha lá. Fonte de tensão com um resistor em série. Eu posso trocar isso por um modelo tipo Norton, uma fonte de corrente. Vamos aqui, ó, olha comigo. Vou trocar. Todo mundo sabe calcular quanto que tem que ser a coisa, né? Isso aqui eu chamei de RS, o RS não vai mudar. Aí tem eu vou chamar de IS, vocês sabem calcular separado. É o quanto de corrente que a fonte está produzindo. Tudo bem? Tudo bem? Aí imagina agora que no amplificador, e aí por que eu farei isso? Que a variável que me interessa no amplificador de entrada não é a tensão de entrada, é a corrente que está entrando. Tem duas variáveis aqui ó, de entrada, ó, o Vin e o In. O que a gente acabou de concluir ali na primeira parte foi, se o que me interessa é o Vin, se o que me interessar for o Vin, se meu sinal, se minha informação está no Vin, eu preciso de alta impedância na entrada. Mas pode ser que eu queira colocar minha informação, minha voz, o sinal, música, qualquer coisa, na corrente. Eu não preciso botar na tensão, eu posso botar onde eu quiser. Só tem duas coisas. Eu boto na tensão, eu boto na corrente. Pergunta. Pelo contrário. Muito pelo contrário. Sim. Hã? Por quê? Porque é mais fácil processar a corrente do que processar a tensão. Hã? E a parte da polarização? Não, mas tudo isso a gente resolve.
É muito... Aí eu vou precisar convidar vocês para ver Eletrônica 2. Vou fazer Eletrônica 2. Lá e... todo dia isso. É que vocês fazem pergunta de lá, né? É porque, tipo assim, eu falar aqui, afirmar, é mais fácil processar corrente que processar tensão é dogmático. E vocês estão corretos, perguntar, tá, mas por quê? Tipo, eu preciso explicar, eu preciso mostrar um monte de circuitos para vocês e falar assim, olha só, os circuitos que processam as correntes são assim. Os circuitos que processam tensão são assim. Olha como esses aqui são, tipo assim, é estúpido como eles são mais simples do que os de tensão. Tudo bem? É estúpido, chega a ser estúpido, tá? Para começar a conversa, como é que você soma duas correntes? Como é que soma duas correntes? Como é que é o circuito que soma duas correntes? Olha o que o Igor, né? Olha o que ele falou. Um circuito que soma duas correntes, você pega uma corrente entrando por aqui, pega outra corrente entrando por aqui, o que sai aqui é a soma delas. Exatamente isso. Para somar duas correntes, só juntar dois fios. Para somar duas tensões, a gente fez o circuito somador de duas tensões no começo do curso. Não fez com piopt, um monte de resistor, e um cara... O que é mais simples? Juntar dois fios ou fazer aquela confusão toda? Pois é. Aí, isso não explica por que é mais fácil processar corrente, mas olha aqui, ó, uma evidência aí para você de começar a ficar tipo, corrente deve ser bacana. Corrente não é... Mas eu entendo que a gente leva vocês a crer que o eletrônico é processar a tensão, mas não, tá? Tudo bem? Porque os circuitos clássicos, eles são tensão de entrada e tensão de saída. Tudo bem até aí? Mas olha só, imaginar que a gente quer botar a informação na corrente. Tá? Aí a minha pergunta é, todo mundo está vendo um divisor de corrente resistivo aí? Os dois resistores em paralelo com a fonte de corrente? Também isso é o equivalente do divisor de tensão. Né? Quanto que é a corrente de entrada que o amplificador está vendo nessa situação aqui? IS vezes o quê? RS dividido por RS mais EM. Exatamente. Tudo bem? Que é, se eu quero saber quanto que está vindo para cá, eu faço esse, é onde ele não está, onde não está a corrente que eu estou interessado, dividido pela soma de todo mundo. Tudo bem? O divisor de corrente. Aí, na mesma toada, RS dividido por RS mais EM é o número de 0 a 1. O número entre 0 e 1. Tá? O número entre 0 e 1, mesma coisa do outro lá. Se eu não tenho como controlar o RS, pergunta. Para aquela fração RS dividido por RS mais EM ser próximo de 1, ou ser aproximadamente 1, o que tem que acontecer com o ZEM, que é a única coisa que eu controlo? Tem que ser pequeno, né? Quanto? Pequeno quanto? Se for 0, RS dividido por RS dá 1. Se eu conseguir botar 0 ali naquela parada. Opa, olha a regra geral aqui. É uma regra que eu falo o tempo todo, eu falo pra vocês decorar e tal, mas não precisa decorar. Tem uma explicação. Se eu quero ver tensão de entrada no circuito, eu preciso que esse circuito tenha alta impedância de entrada. Se eu quero ver corrente de entrada no circuito, eu preciso que esse circuito tenha baixa impedância de entrada. Olha outro significado para impedância, alta e baixa impedância. Alta impedância é uma coisa que me permite ler tensões. Baixa impedância é uma coisa que me permite ler correntes. Olha aí, ó, a interpretação disso aí que a gente acabou de discutir. Divisor de tensão resistivo. Eu falo, divisor de tensão é o circuito mais importante de todos. Se vocês tiverem algum colega que está fazendo circuito Zoom, introduzindo o circuito Zoom agora, fala para ele lá agora. Cara, divisor de tensão resistiva é o circuito mais importante de todos, filho. Aprende essa parada, tipo assim, aprende isso aí, porque senão você vai se lascar depois. Você vai se arrepender. Não é uma parada boboca. É a coisa mais importante que tem. Confia em mim. Pode avisar lá os meninos. E do lado da saída, gente? E do lado da saída? Molhar. O que acontece do lado da saída? Do lado da saída eu vou fazer de vermelho. Vamos lá. Olha o que está acontecendo aqui até agora que eu tenho. Eu tenho minha guitarra, que é a parte amarela. Eu conecto, pego um cabo, boto nela, boto o outro lado do cabo no amplificador.
o amplificador, o que eu quero que ele faça? Eu quero tocar, ele vai ver o sinal, eu quero que ele deixe o sinal grande, e aí eu quero pegar o sinal grande e botar num alto-falante, certo? Para eu poder escutar. Não é assim? Mesma coisa para a imagem, mesma coisa para a parada toda. Tá? Mesma coisa. Então o que eu quero fazer? Eu quero pegar o sinal que foi produzido aqui, pode ser, eu vou chamar ele de Vout. Tem uma corrente também aqui, né, que eu estou chamando de Eout, que é a corrente que entra por aqui e sai por aqui, Eout, que circula por esse caminho aí, tudo bem? E aí o que eu quero fazer? Eu quero vir aqui e botar uma carga, que eu vou chamar de ZL, L de load, ou RL, sei lá, o nome que você quiser dar. Z e R para mim é tudo a mesma coisa. Tudo bem? Quero botar uma carga aí. Nesse exemplo lá da guitarra, o que é essa carga? O amplificador, o alto-falante. Esse alto-falante não é um resistor. O alto-falante é um alto-falante. Inclusive, ele não é só resistivo, tá? Como é que é um alto-falante? Um alto-falante que a gente chama de dinâmico. É um tipo de alto-falante, tem um monte de tecnologias diferentes, tá? Mas esse que a gente chama de dinâmico, ele é assim, ó. Ele tem um fiozinho enroladinho, tem um enrolamento, tem um fio lá, enrolou, sacou? Na hora que passa a corrente, ele produz um campo magnético. Tem um núcleo metálico que bota inclusive lá dentro, que tá não sei o quê, que é para ele, entre aspas, amplificar o campo, concentrar o campo. É isso que vocês viram lá em eletromag, quando bota metal, o fluxo fica maior, o fluxo magnético é maior. O material ferro magnético. Por isso que a gente mete o metal lá dentro, tá? Aí, essa parada tem um ímã. Então, do lado lá tem um ímã. Esse ímã, neste ímã está montado um diafragma, que normalmente é redondo. Tá? E esse diafragma, quando o ímã puxa ele é puxado. Quando o ímã empurra ele é empurrado. Ele consegue se mover. E aí, se você olhar na borda do alto-falante, tem uma espuminha assim. Tem uma parte que é mole. Se você empurrar o alto-falante, mexer, ele mexe, né? E aí tem uma espuminha. Tem uma parte que é molezinha, que é para poder suspender ele e ele poder se movimentar sem ser, tipo, ejetado. Você não quer uma bala, você não quer, tipo, disparar esse negócio. Você quer que ele vibre em torno da coisa. Aí você prende ele com a espuminha. Ou com alguma coisa mais macia, que permita o movimento. E aí aquele diafragma ali, vários diafragmas mais simples e tal, ou são feitos de plástico, por exemplo, os alto-falantes aí que vocês têm, é de plástico esse diafragma. Alto-falante um pouco maior, já pode ser de papel mesmo, só que sabe, de papel tratado para ele ficar mais ou menos rígido, tá? Grafeno. Eu não sei, você tá indo, não sei. Não, bomba atômica não, mas grafeno e sei lá. Eu não sei o que você anda ouvindo não, mas olha só o negócio aqui. Quando você bota a corrente assim de um lado, o alto-falante, sei lá, puxa. Quando você bota a corrente pro outro lado, o ímã empurra o negócio. E aí você faz esse negócio ficar a corrente indo e voltando, esse negócio vibra, e aí você quer que ele vibre de acordo com o sinal que você produziu. Tem lá a sua voz no sinal. Aí você bota, por exemplo, lá a sua voz na tensão, a voz na corrente, aí faz essa parada vibrar. Tudo bem? Essa parada aqui, ó, tem uma componente resistiva? Tem. É um fio razoavelmente comprido, ele tem uma resistência. Mas é um indutor. Principalmente o indutor. Nesse caso aqui. Tá vendo? Aí ele vai ter uma impedância. Esse ZL, para mim, eu vou considerar assim, qual é essa impedância numa frequência de operação típica aí desse circuito? Sei lá, 50. Por exemplo, o alto-falante, como é que seu nome é? Yuri, né? Esse alto-falante aí que você tá no pescoço, pequenininho, tá vendo? A impedância dessa parada aí deve ser na faixa de uns 35, 50, não muito mais do que isso, ohms, de cada um deles. Sacou? E aí, eles estão ligados numa coisa que está no seu pescoço, tá? Que é alguma coisa Bluetooth, né? O que está acontecendo ali? Ali dentro daquele colarzinho que ele está vestindo aí, que vocês estão vendo, tem o circuito Bluetooth, que é para receber um sinal e tal, não sei o que, transformar ele de novo em analógico, e tem um amplificador, que é para empurrar esse alto-falante aí.
Aí percebe, ele é pequenininho o alto-falante, ele não precisa de muita potência para já vibrar bastante, com bastante intensidade. Tá? Agora, se fosse um alto-falante para encher um estádio inteiro de som, uns alto-falantes grandes, aí você precisa de muita potência para isso. Aí eu não sei se já deve ter em show em estádio e tal, não sei o que. Vocês já viram que tem uma... Vocês já viram que esse show de estádio, no meio tem o palco lá no canto, aí de frente pro palco normalmente tem tipo uma torre. Né? Tem uma torre. Que é onde fica o cara que mexe lá controla as luzes, ele precisa ver o que ele tá fazendo lá. Por isso que ele fica de frente, assim. Aí tem uma parte de controle das luzes e tal, e tem o cara do som, o cara do áudio. Aquele cara do áudio, ele precisa estar ali também, porque ele fica ali ouvindo o que tá acontecendo para poder corrigir. Arrumar. Sacou? Ali, não sei se... Reparem, é uma torre, velho. É uma torre. O cara fica tipo uma torre. Ele fica mais alto que todo mundo. No chão ali, no piso, no nível do piso, que é onde a gente fica, tá? Tem os amplificadores. Um monte de amplificadores ali. Sacou? E as paradas é grande. Embaixo daquela torre tem uma tonelada de amplificadores. Os bichos são grandes. O som não sai de lá, porque tem uma parte dos amplificadores que fica ali, porque ali normalmente já vai espalhar, porque tem alto-falante que fica para trás do público. E tem alto-falante que fica lá no palco. Lá no palco tem mais um monte de amplificador. É um negócio complicado essa parada. Por que importa a posição do amplificador? Por causa dos cabos e tal. Os cabos influenciam o tanto de interferência que vai receber e tal. Aí tem toda uma engenharia de áudio em torno dessa parada. Um bom engenheiro de áudio ganha uma bela grana, tá? Porque é uma parada difícil. O cara tem que manjar não só de eletrônica, não necessariamente fazer, mas para entender o que está acontecendo, como ele tem que manjar de acústica, que é uma disciplina da mecânica, né? Deixa assim, ser um ramo da mecânica, que é uma disciplina difícil. Difícil. Tem toda uma arte em torno da parada, que a conta é difícil. Tudo bem? Mas enfim, se vocês quiserem ir por esse caminho, são uma carreira interessante, tá? Uma carreira interessante. Aí, olha só, vamos lá, todo mundo aqui comigo. Todo mundo, olha o Z-Out e o ZL. Todo mundo tá vendo o divisor de tensão resistiva ali? Parece uma piada, né? Tipo assim, ixi, mano. Hã? Todo dia isso, é isso aí. Todo mundo tá vendo lá o Z-Out com o ZL e o divisor de tensão resistiva? Todo mundo tá vendo? Então vamos lá. Se eu olhar o V-Out, quanto que é o V-Out, gente? Não é uma pergunta retórica, eu quero uma resposta. Quanto? Z-Out. Cara, vai com calma, não entendo nada. Fala, devagar. Por que Z-Out dividido por Z-Out? Por que Z-Out? Por que Z-Out aqui em cima? Você não está tentando olhar a tensão que aparece aqui, ó. Olha lá o V-Out. Certo? Então não é Z-Out, né? ZL dividido por ZL mais Z-Out vezes a tensão que entrou. Quanto é que entrou de tensão? AV vezes VIN. Não concorda com isso? AV vezes VIN. Só olhando só para aqui por enquanto. Se eu quero ver o V-Out naquela toada, eu não tenho controle sobre o ZL, mas porque eu não sei qual alto-falante o cara vai botar. Eu não sei o que o cara vai espetar lá no negócio, mas eu controlo o Z-Out. Se eu quero que saia bastante tensão lá no Z-Out, se eu quero que saia toda a tensão AV vem lá no Z-Out, o que tem que acontecer com o Z-Out? Z-Out idealmente tem que ir para zero. Certo? E se eu estiver interessado numa corrente, na corrente de saída e não na tensão de saída, faz a mesma brincadeira. Troca o AV vem por uma fonte corrente, você vai trocar o modelo de TV pelo norte, o Z-Out vai aparecer em paralelo com o ZL, aí o I-Out, você vai ler ele assim, tá?
Eu vou chamar aqui de I. Vou chamar de IV, o equivalente da parada. Sei lá, é o equivalente, o que vai ser produzido lá dentro, tá? Vezes, como eu quero a corrente aqui, eu quero a carga, eu quero que a carga veja a corrente, eu quero que a carga veja a tensão, porque a carga é o alto-falante. Se não aparecer tensão nenhuma lá no alto-falante, não... né? Se a tensão ficar toda, entre aspas, dentro do amplificador, não é que o amplificador não amplificou, ele amplificou, mas a caixa, o alto-falante não viu o sinal. Ele não consegue ver. Se a corrente, entre aspas, fica toda dentro do amplificador, o alto-falante não vê o sinal. Não é que não amplificou, mas não saiu, o sinal não saiu de dentro do negócio. Ficou aqui dentro, ficou preso dentro do amplificador. Tá? Vai ficar, então, Zout dividido por Zout mais ZL. Se eu quero toda a corrente indo para o ZL, para o lado de cá, para o Yout, para essa corrente aí que eu estou vendo aí fora, tá? O que tem que acontecer com o Zout? Tem que ser um número muito grande. Todo mundo tá vendo? Todo mundo viu? Viu, sabe? Regra geral, que eu inclusive falo, você decora essa parada, mas tipo, não precisa decorar, tem uma lógica por trás desse negócio. Se eu quero produzir uma tensão de saída, eu preciso de baixa impedância de saída. Se eu quero produzir uma tensão de saída, eu preciso de baixa impedância de saída. Se eu quero produzir uma corrente de saída, eu preciso de alta impedância de saída. E esse aqui tem que fazer muito sentido para vocês. O amarelo eu entendo que não tem nada para se ancorar, mas esse aqui não. VI, de novo, ó, esse gráfico vocês já viram. Se eu quero produzir uma tensão de saída, eu quero que essa coisa toda funcione mais ou menos como uma fonte de tensão, né? Não é assim? Como é que é a impedância dessa coisa aí? Baixa, não é? Para produzir tensão, eu preciso de impedância baixa. Por quê? Porque é para funcionar como se fosse uma fonte de tensão. Se eu quero sair com uma corrente, então esse conjunto todo aí precisa funcionar como se fosse uma fonte de corrente, né? Fonte de corrente não é assim? Essa impedância é alta ou baixa? É alta, curva bem deitada. Tudo bem? Olha lá, tá escrito aqui. É o que tá escrito aí. É o que a gente já sabia. A gente já sabia essa parada. Só tô mostrando que você já sabia de outro jeito. Tudo bem, filho? Todo mundo bem até aí, gente? Ótimo. Então todo mundo entendeu isso. O modelo, vamos chamar assim, final, ele é assim, ó. Em verde aí, Vout vai ser. Juntando tudo agora, tá? Juntando tudo. Por quê? Quem é o Vin que está aqui? O Vin que está aqui é o que foi produzido aqui no amarelo, né? Tá? Então, juntando tudo fica assim. O ganho vezes VS, que é a tensão que era produzida aqui. É o que de fato a fonte produz. Quando ela está sozinha, ela produz isso. Vezes Zin dividido por RS mais Zin, que explica para mim o que acontece na interface de entrada. Se eu consigo pegar o sinal que está fora e botar para dentro do amplificador, esse termo aí explica isso. Vezes ZL dividido por ZL mais Zout, que é o que explica para mim como é que é a interface de saída. Que explica para mim se eu consigo pegar um sinal que foi processado dentro do amplificador e tirar ele de dentro do amplificador. Perceba. Esse termo explica para mim. O sinal consegue vir de fora para dentro? Ou ele fica só do lado de fora? Porque se ele não, entre aspas, entrar, o circuito não perceber o sinal, ele pode dar um ganho que for. Ele não percebeu o sinal. Vocês concordam comigo que se aquele termo ali for zero, o ganho pode ser 100 milhões, que o resultado dá zero. Não interessa o ganho, né? Se aquele termo for zero. Se você não consegue botar o sinal para dentro do circuito, tudo bem? E esse termo aqui explica para mim se eu consigo
tirar o sinal daqui de dentro e botar ele para fora. Botar num lugar que eu consigo realmente, tipo, excitar alguma coisa fora do amplificador. Ou se o sinal é produzido e ele fica só lá dentro do amplificador, eu não consigo tirar ele lá de dentro. Não tem muita utilidade nisso, né? Tipo, fazer um amplificador com o sinal cair. Claro que não. Você não quer, tipo... Não tem utilidade nenhuma. Não falar que não tem utilidade nenhuma é muito forte, mas... Mas não tem mais, você amplifica, aí nada percebe. Não adianta. Pois é, você já entendeu a parada. Porque quem... E aí percebam. O amplificador faz alguma coisa, é o ganho. Isso é entre essa função que ele faz. Mas para ele executar a função, ele precisa ver um sinal. Aí precisa botar o sinal de fora para dentro. Ele precisa entrar. Eu preciso entender como é que funciona a entrada. E aí, uma vez que eu produzi alguma coisa lá dentro, eu quero tirar para poder falar o que aconteceu. Ver o sinal do lado de fora, para fazer alguma coisa com ele. Mexer. Excitar um alto-falante, por exemplo. Então, eu preciso dar um jeito de tirar. Então, eu preciso entender. O ganho. Vamos lá. Ó. Por que 3 coisas? O ganho explica para mim. Como que é a função do amplificador. O que ele sabe fazer. A impedância de entrada explica para mim como que eu coloco sinais lá para dentro. A impedância de saída explica para mim como que eu tiro os sinais lá de dentro. São 3 coisas bem... É para ser bem trivial, assim. Chega a ser idiota falar desse jeito, né? Chega a ser idiota falar, tem uma função lá dentro, só que você tem que botar alguma coisa para dentro e tem que botar alguma coisa para fora. Tem 3 coisas, por quê? Tem 3 coisas que tem que acontecer e eu preciso entender essas 3 coisas. Eu vou entender as 3 por meio de derivadas. O ganho é uma derivada. A impedância de entrada é uma derivada. A impedância de saída é uma derivada. A ferramenta é a mesma, para as 3. Todo mundo sacou isso aí? Olha lá. Eu enfatizo muito, porque qualquer livro ele vai falar assim, vamos calcular a impedância de entrada. E você fica tipo, tá, mas e... Tem essa explicação aqui em todos os livros, mas não fica tão óbvio assim. Sei lá, acho que eu falando faz parecer que é óbvio e é pra ser óbvio mesmo, sabe? Mas você lendo não parece tão óbvio. Tá lá, o mesmo... Esse desenho você vai ver em todos os livros de eletrônica, a mesma explicação, mas não parece tão óbvio quando você tá lendo lá. Não sei porquê, não sei o que acontece. É porque aqui na aula eu vou guiando vocês, né? Eu vou falando, vamos. Eu não só dou, tá aí o desenho. Porque no livro meio que tem que economizar espaço. Todo mundo ok com isso, gente? Todo mundo entendeu essas regrinhas? Se eu quero conseguir medir um sinal de tensão, eu preciso de alta impedância de entrada. Se eu quero medir corrente, eu preciso de alta impedância, preciso de baixa impedância de entrada. Se eu quero produzir tensão, eu preciso de baixa impedância de saída. Se eu quero produzir corrente, eu preciso de alta impedância de saída. Todo mundo entendeu de onde vem? É isso aí, ó. Todo mundo viu? Repare que isso aí não tem nada a ver com qual é o circuito que está dentro do amplificador. Ainda não chegamos lá. Aquele dispositivo que tem no amplificador que a gente controla. O que a gente controla? A gente controla um resistor lá dentro. A gente controla... Grosso modo, você controla esse resistor aqui. Grosso modo. Mas é um pouco mais complicado que isso. Porque pode ser um circuito com realimentação. Provavelmente é um circuito com realimentação. Igual parecido com aqueles que a gente fez com o Ampiop. Inclusive, aqueles circuitos com o Ampiop na faixa de áudio são extremamente comuns de ver. Aí o ganho não dependia lá do R1 e do R2. Aí você escolhe um deles para botar no potenciômetro e mexe no R. Mas basicamente você está mexendo no resistor. Todo mundo bem com isso, gente? Todo mundo bem com isso? Perfeito. Segunda coisa que eu quero fazer aqui com vocês. Vamos lá. A gente já viu como é que são os circuitos, já viu o que eles fazem ali no simulador, tá? Tudo não vai ser calculado em termos de derivadas. O ganho é uma derivada. A impedância de entrada é uma derivada. A impedância de saída é uma derivada. A derivada do resistor é fácil, né? Então a reta é simples, né? Vira uma constante. Agora, esse cara aqui é um bicho mais complicado, né? Porque ele é não linear. Aí a derivada dele depende do ponto de operação, depende do lugar que eu escolho, tá? Então o que eu quero fazer com vocês aqui? Eu quero deixar, entre aspas, pré-calculadas as derivadas do ponto de vista do transistor. Porque a gente economiza caminho depois. Porque vai ser uma conta que sempre vai acontecer lá no meio do caminho. Você tá bem, filho? Hã?
É que você tá com uma cara de sofrimento. Sério, tipo assim, sabe quando dá aquela a parte do meio da testa que tem meio alto assim? Dá uma cara meio de sofrimento, né? Tipo, sei lá. Tá bem? Então o que eu vou fazer com vocês aqui agora? Eu vou meio que pré-calcular o transistor para ver como é que ele se comporta quando eu for calcular essas derivadas. Tudo bem? Eu vou pré-calcular essa coisa. Tá? Aí muita atenção, porque o transistor MOS, a cara geral é igual, mas a conta é diferente para os dois. Tá? Então vou fazer um, vou fazer o outro, e aí vai ter um monte de equação. Mas olha aqui o que eu quero fazer então. Eu volto no meu caderno aqui. E não é a única forma de fazer, mas é a forma clássica de fazer. Tá? É fazer o seguinte. Eu vou pegar o meu transistor. Em princípio tem 3 terminais. Eu vou escolher um par desses terminais que eu vou chamar de entrada, entre aspas de entrada. Tá? E eu vou escolher esse par de terminais aqui, ó. Esse aqui com esse aqui. Que é o VGS, que é a tensão de controle, né? Tá? Então vai ter, nesse meu caso aqui, tá? Ó, um VGS, vai ter um IG, que é a corrente que entra por aqui e sai por aqui. Corrente que circula nesse ramo aí. Bem, vai ser o primeiro par de terminais que eu vou escolher para caracterizar essa coisa. Aí eu vou escolher outro par de terminais, que eu, entre aspas, vou chamar como se fosse chamar de saída. Tá? Que vai ser esse aqui, é meio óbvio assim a escolha, né? E esse aqui, por quê? Porque aqui é o VDS, ó, que influencia o comportamento do circuito. Essa corrente aqui eu vou chamar de ID, e a corrente está voltando aqui, que é o IS lá, eu vou chamar de ID. O ID está entrando ali, circula lá e volta por aqui. Todo mundo bem com isso? Todo mundo bem com isso? Aí o que eu quero fazer agora? Presta atenção comigo. Eu vou precisar calcular 4 coisas. Quais coisas? Primeira pergunta vai ser: como que o delta VGS, quando eu mexer um pouquinho no VGS está lá em alguma tensão, não necessariamente zero, está lá em alguma tensão, paradinha. Se eu mexer no VGS, mexer um pouquinho, a primeira pergunta é: o que acontece com essa corrente aqui? Ó? Como que essa corrente varia? Tudo bem? Tensão e corrente no mesmo par de terminais, todo mundo tá vendo? Eu vou explicar isso com o resistor. Próxima coisa que a gente vai querer botar aqui. Eu vou querer entender como que mexer um pouquinho o VGS, controla essa corrente aqui, ó, do outro lado, delta ID, lá do outro lado. Como que a tensão de entrada controla a corrente de saída? Lá do outro lado. É tensão e corrente, mas são terminais diferentes, certo? Eu não vou querer controlar uma corrente. Como é que eu produzo uma corrente? Fonte corrente. Só que eu quero que essa fonte corrente explique como é que a corrente é controlada por uma tensão. Como é que é o nome disso? Fonte de tensão, fonte de corrente controlada por tensão. Então vou usar uma fonte de corrente controlada por tensão para explicar essa conexão daqui para cá. Tá? Então a segunda coisa que eu vou precisar calcular. Terceira coisa, vamos lá. Eu vou querer entender como que essa tensão VDS está lá paradinha. Se eu mexer nela, como que ela controla essa corrente? Tensão e corrente no mesmo par de terminais. Eu vou explicar isso com o resistor. Então já é o segundo resistor que vai ter lá na coisa. Por fim, eu vou querer entender como que o delta VDS controla a corrente aqui na entrada. Ó. Essa conexão aqui. Se é que existe esse controle. Mas em princípio existe. Não tem nada aqui, por enquanto, a gente vai ver as equações. Mas em princípio não tem nada que me impeça de perguntar. Percebam. Nada me impede de perguntar como que o VDS controla o IG. Pode ser que a minha conclusão vendo as equações seja não controla. Ou controle é zero. Tudo bem? Acho que era isso que você ia perguntar. Não, porque parece muito quadripolo. É quadripolo. É um modelo de quadripolo. Seriam os mesmos parâmetros. É os parâmetros do quadripolo. Como é que chama aquilo lá de quadripolo? Sei lá como é que eu não... Aí porque tem lá modelo Pi, modelo T, modelo não sei o quê, tem um monte de coisa. Enfim, eu não sei o nome de nada. Mas é o modelo de quadripolos que a gente vai fazer aqui.
Você viu isso em circuitos? Mas quanto você viu isso em circuitos? Hã? A gente viu, acho que 4 modelos diferentes. Nossa, eu acho que. Ó, assim, a minha opinião sincera, porque eu não sou o que decido, mas a minha opinião sincera é que a gente nem falasse nada de quadripolo lá em circuito, que é uma teoria que praticamente não se usa mais. Aqui, você percebeu o que é, mas se eu não falasse também não faria a menor diferença. Tá? Não faria a menor diferença. Sacou? Então, tipo assim, eu acho que é só pra complicar. Essa é real. Você pode repetir a primeira pergunta? A primeira pergunta é, vamos lá então. Como que o delta IG varia quando eu variar o delta VGS? Essa é a primeira pergunta. Segunda pergunta. Deixa eu mover isso aqui. A segunda pergunta, segunda coisa que a gente quer calcular. Como que o delta ID varia quando eu variar o VGS? Porque é da divisão? Porque é a derivada da divisão. É porque você falando como que varia o delta G em relação ao delta VGS. Como que é a derivada? Como é que você escreve derivada de f em relação a x? df dividido por dx, não é assim que você escreve? Você não usa a mesma notação da divisão? Olha, estou só escrevendo isso aí. Não é uma divisão propriamente. É a pergunta. Como que o IG é controlado pelo delta VGS? É a derivada. Quanto que é a derivada do IG em relação ao VGS? Não é uma divisão, é a derivada. Tudo bem? Próxima, a outra pergunta que eu vou querer descobrir. Como que o IG varia quando eu variar o VDS? E, por fim, como é que o ID varia quando eu variar o VDS? São essas 4 coisas que eu preciso calcular. Bem? Eu vou querer calcular. Tá? Não só eu vou querer calcular, como eu quero... Percebam, tá? Ó, delta I por delta V é uma impedância, né? É uma resistência, né? Olha lá, o primeiro aqui, ó. Delta IG por delta VGS. É uma resistência. Não, uma resistência mesmo. Não é não? Aliás, V é igual a R. Peraí. Aí, o professor idiota lá, ó. V igual a RI. Calma. R é V sobre I. É V sobre I. Então isso aqui, como eu falei, isso aqui é uma condutância. Certo? Certo? A condutância. Esse aqui também, né? Ó, é uma condutância. Por quê? Porque eu estou olhando a tensão e a corrente no mesmo lugar. No mesmo par de terminais. Esse aqui é uma condutância, é I por V. Mas perceba que a tensão está num lugar e a corrente está em outro. Então é transcondutância. Tá desconectados os terminais. E esse aqui também, a mesma coisa, né? É uma transcondutância. Então, tá vendo? Tá? Mas vamos lá então, segue aqui comigo. Eu vou fechar isso aí dentro de uma caixinha preta, porque depois eu não vou ficar olhando o transistor, eu vou tirar e vou botar os elementos de circuito equivalentes, tá? E aí percebam que os modelos, o modelo que eu estou fazendo aqui, as coisas que vão ficar dentro da caixinha preta, funcionam na hora que eu estou olhando só o sinal, os derivados. Pergunta. Falando que essa caixinha preta, no caso, aqueles 2 terminais ali, Qual deles? os 2 de baixo, que está saindo IG e D. Isso é só a alimentação ou você vai ter um terminal saindo exatamente como Vai ficar assim, ó. Eu vou botar a caixa preta aqui. E aí, em vez de olhar isso aí assim, eu vou botar alguma coisa aí no lugar dele. Que é o resultado daquelas derivadas ali. O que eu entendi é o que vai fazer sair IG de um lado e Z do outro. Não interessa. Não, assim, não é com o mais absoluto respeito. Com o mais absoluto respeito. Mas não é pra você ficar loucão. Porque olha só. É sério, assim. Tem um fio, tem uma corrente entrando aqui no fio. Aí o fio foi pra 2 lugares. Tem uma corrente vindo pra cá, uma corrente vindo pra cá. A única coisa que você precisa se preocupar é aqui. Se isso for te interessar, I1 é igual a I2 mais I3. Porque o que entrou é igual ao que saiu. Ponto final. O que eu entendi é o que vai
IG sai embaixo. Porque eu entendo que antes de começar a pagar, a corrente sai do transistor, seria exatamente a sombra dessas duas. Mas por que eles saem igual? Porque eu chamei de IG em cima e embaixo. De IG em cima por em cima. Como é que elas se separam na mesma proporção que elas se separam? Eu não sei, eu não sei direito se eu estou entendendo a pergunta, mas deixa eu desenhar outra coisa aqui. Talvez seja um pouco mais familiar, porque vocês já fizeram isso aqui lá de circuitos, um monte de coisa de circuitos, um monte de coisinha que... Tipo, lá em circuito você fez alguma coisa assim, né? Ó, você resolveu esse circuito aqui, tá? Você não resolveu esse circuito aqui? Você resolveu esse circuito aqui com um método de malhas. Você lembra dessa conversa? Método de malhas. Como é que era a malha? Você vem aqui e fala assim, essa corrente aqui eu vou chamar de I1. Aí eu vou fazer outra corrente que eu vou chamar de I2. Certo? Você só escolheu assim, o nome, né? É arbitrário pra caramba, né? O I2 podia ser assim, né? Vou fazer assim, I2. Tudo faz, né? Certo? Vou deixar assim. I2. É totalmente arbitrário, né? Pergunta. A corrente que esse resistor está vendo é o I1? Não. A corrente que esse resistor está vendo é o I2? Não. Quanto que ele está vendo? I1 mais I2. Tem uma corrente entrando aqui. Para cá, está saindo quanto? Quanto? Por quê? É a pergunta que você me fez agora há pouco. Por quê? Porque você falou que é. Uai, não é exatamente... Foi a pergunta que você me fez aqui atrás agora, sem querer, você não está percebendo, mas foi exatamente a mesma pergunta que você me fez. Ué, professor, você está entrando aqui, por que aqui sai G e aqui sai D certinho? Foi a pergunta que você me fez. Olha lá no circuito que você já fez ali atrás. Tem uma corrente no resistor que não é nem 1 nem 2. Para cá sai I1. Para cá sai I1. Para cá sai quanto? I2. Por quê? Aqui sai menos I2, na verdade, né? Por quê? Porque você chamou de 1 e 2. Ué. Aqui você teve alguma dificuldade em aceitar isso aqui? Não. Por que você tem dificuldade de aceitar aqui comigo quando eu boto um transistor lá? Já é a mesma coisa. Tem um tambor aqui, tem um negócio aqui. A única coisa que você precisa entender é que tem uma malha aqui, tem uma outra malha por aqui. Qual é o problema nisso? Algum problema nisso? Não tem, calma. Não tinha problema em circuitos 1, continua não tendo problema aqui. Você aceitou melhor agora, que é a mesma coisa? Mas na vida real não sai pra lá e dois pra lá. Por que não? Ué, não sei. Eu tô te perguntando. Se o cara te ensinou assim, por que ele te ensinaria errado? Mas ele te ensinou uma coisa que serve na vida real, na vida prática. Toda a engenharia que você conhece é baseada nisso aí. Isso aí tem alguma correlação forte com o mundo físico. Porque se não tivesse, a gente não ia chamar de engenharia. A gente ia dar algum outro nome. Alguns de vocês estão aí rindo porque vocês podem pensar assim, eu ia chamar de filosofia. Eu não chamei de filosofia. Filosofia me parece algo assim, extremamente concreto. Apesar de, às vezes, parecer uma grande masturbação intelectual, mas é muito concreto. Inclusive, semana que vem, na terça-feira, eu vou estar mediando um evento lá na UDF, cuja pergunta é: como é que a filosofia pode me ajudar a ser feliz? Real, assim. É uma coisa extremamente concreta. Qual é seu papel nisso? Hã? Qual é seu papel? Eu vou mediar isso. Eu não sou engenheiro. Engenheiro não tem a ver com o mundo físico, mexer no mundo físico. Felicidade não tem a ver com o mundo... Não tem a ver, de certa forma, com o mundo físico e tal. Hã? Vou lá assistir. Vai lá assistir. Terça 19 horas. Acho que é isso. Acho que é terça 19 horas, no auditório do Alberto.
Tudo bem? Como é seu nome, filho? Tudo bem, Guilherme? Lá em circuitos 1, lá você não questionou. Então aqui é a mesma coisa. Todo mundo bem, gente? É lei de Fichte das correntes que a gente está fazendo. Então vamos lá, segue o baile aqui então. Então o que eu vou botar aqui dentro? Que horas são? Peraí, vou ter que dar uma corridinha. Então vamos lá, ó. O que eu vou botar aqui dentro? Primeira coisa que eu vou botar aqui é uma coisa que eu vou chamar de RP, que é o resultado dessa conta aqui, ó. RP. Deixa eu até escrever direito. É o RP, é o resultado dessa conta aqui. Como que a corrente de entrada é controlada pela tensão de entrada? Eu vou botar um resistor aqui, que eu vou chamar de R0, R0 de R-out, tá? Que é o resultado dessa conta aqui, ó. Como é que a corrente de saída varia com a tensão de saída. Aí eu vou botar uma fonte de corrente, tudo bem? Eu vou simplesmente chamar de GM, tá? Porque a gente viu que é uma condutância o resultado da conta. Eu vou simplesmente chamar de GM, mas querendo dizer assim, GM vezes delta VGS. Eu vou até escrever, peraí, uma primeira vez é bom escrever. O valor dessa fonte aqui é GM vezes delta VGS. E o que é o GM? GM é o resultado dessa conta aqui, ó. Como a explicação de como é que a corrente de saída varia quando varia a tensão de entrada. Esse GM chama transcondutância, foi o que a gente viu, né? Uma condutância e está em terminais distintos. Transcondutância. Bem? Por fim, eu preciso botar alguma coisa para esse cara aqui. Uma fonte de corrente. O valor dessa fonte aqui eu vou chamar de GP vezes esse cara, né? Que é esse cara que controla ela, ó, delta VDS. E aí o GP é o resultado dessa parte aqui da conta. Também uma transcondutância. Pergunta. Que? Ah, sim, perdão. Isso. O R0 é o inverso disso aqui. Isso. E o RP é o inverso disso aqui. Isso. Melhorou, né? É porque eu não sei fazer lei de Ohm. Mas agora melhorou, né? O que é IM0? Por que é o quê? IM0. Não sei, porque alguém quis. Alguém escolheu assim. Não me pergunte, isso aí é um... Vem lá da história de quadripolo lá das antigas. Não me pergunte por quê. Eu realmente não sei. Dando ver esses nomes aí, não. Todo mundo ok com isso? Então agora vamos calcular, tá? Agora é só conta. Vocês já entenderam o que a gente vai fazer. Então vamos fazer. Deixa eu abrir espaço aqui. Primeira coisa que eu vou fazer essa conta para o transistor MOS. Para o MOSFET. Não só para o MOSFET, mas eu só vou fazer essa conta, só vou deixar essa conta pronta para o MOSFET operando em saturação. Tá? Que é por que isso? Porque é quando ele está em saturação que a gente viu que dá o ganho máximo. Lá na simulação que a gente fez. Aquele meio do caminho, ele está em saturação. Tá? Agora, nada te impede de calcular a mesma coisa para ele no triodo e para ele em corte. Vai dar resultados bem diferentes. Nada te impede. Tá? Você vai lá e calcula também. Ele tem um GM, ele tem a parada toda. Aqui pra gente, no escopo da nossa disciplina, só vai interessar na saturação. Vamos lá então. Para o MOSFET na saturação, a equação que explica ele é essa aqui, ó. ID é igual a meio de K. K é uma constante. Lá nas minhas notas de aula tá assim, tá? Meio de μN Cox W sobre L. São os termos que compõem esse que eu chamo de K. Vezes VGS menos VTH ao quadrado. 1 mais lambda VDS. Tá? E atenção comigo, porque tem hora que eu vou considerar esse lambda zero e tem hora que eu vou considerar ele não zero. Só para deixar a coisa um pouquinho mais simples, tá? Mas vem comigo aqui.
Então vamos lá. Ah, e o IG. Preciso do IG também, né? Porque eu preciso calcular a derivada de IG em relação a coisas, né? O IG em primeira aproximação é 0. Todo mundo bem com isso? A diferença do bipolar para o MOSFET vai ser essa aí, ó. O IG, entre aspas, essa corrente aí não vai ser 0. E aí ela dá uma coisa um pouco mais... Dá uma pimentinha a mais na brincadeira. Mas vamos lá, então. Deixa eu pegar minhas anotações aqui, pessoal. Pera aí. Antes que eu... Senão, princípio, não sei do que. Pra eu poder ir ver se eu não estou fazendo besteira aqui no meio do caminho, tá? Blá, 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 blá. Ó, um montão de coisa. Isso tudo tá escrito na nota de aula, é porque tá escrito de um jeito meio... Cadê o modelo? Tá aqui. Então vamos lá. O RP primeiro. Derivada do IG em relação ao VGS. É o que está dentro do parênteses. Derivada de 0 em relação ao VGS dá quanto? 0. Porque o 0 é constante. Derivada constante em relação a qualquer coisa dá 0. 1 dividido por 0 dá quanto? Hã? Eu entendo, velho. Eu entendo a relutância de vocês. A gente vai falar que isso aqui é infinito. Tá bom? Eu entendo que dividir por 0 é uma coisa estranha, mas aqui é engenharia, né? Matemática, a gente precisa chegar a um lugar. Hã? É. Tudo bem? E o que é um resistor de resistência infinita? Um circuito aberto, né? Não, um circuito aberto. A gente vai trocar lá para um circuito, ele vai ficar até mais simples, porque a gente vai, na hora que a gente for botar os valores, vai sumir algumas coisas, porque esse aqui é um circuito aberto, não precisa nem desenhar ele. Entendeu? Vai limpar um pouco. Mas segue aqui então. O próximo que eu vou fazer aqui, o GΠ, que é a derivada do IG. Derivada do IG em relação ao VDS, dá quanto? 0. Nesse caso aqui deu 0. Que é o termo que multiplica aqui, né? Ó. O que eu estou falando com esse resultado é 0 vezes VDS é o valor daquela corrente ali. Quanto que é o valor daquela corrente ali, então? Sempre 0. Se é sempre 0 a corrente, como é que é o nome que a gente deu para isso? Circuito aberto. Então vai sumir também lá depois. Vocês vão ver que vai simplificando a brincadeira. Tá? Segue aqui o próximo. Próximo vou calcular o R0. Então eu quero fazer a derivada disso aqui e inverter. Derivada disso aqui em relação ao VDS. Hã? Então vamos lá. Calma. Em relação ao VDS, tudo isso aqui é constante. Vocês concordam? Tudo isso aqui é constante. Então preciso fazer a derivada de um polinômio de primeira ordem. 1 mais lambda VDS. Derivada da soma é a soma das derivadas. Quanto que é a derivada de 1? 0. Então, já soma. Aí vai ficar assim. Derivada de lambda VDS em relação ao VDS. Quanto é que dá isso? Lambda. Vezes esse termo todo que é constante que saiu da derivada. Vocês concordam comigo? Então, vocês concordam que, por enquanto, eu tenho meio de K VGS, que é uma constante para mim, eu estou considerando que é uma constante, porque não varia, ó, só quem está variando aqui é o VDS, menos VTH ao quadrado vezes o lambda. Vocês concordam que tudo isso aqui elevado a menos 1 por enquanto, certo? Aí, ó, olha comigo uma coisa, que eu vou, entre aspas, simplificar um pouco a brincadeira, a equação. A equação é isso aí, é 1 dividido por isso aí. Mas olha uma coisa aqui comigo, tá? Esse número aqui, ó, que eu estou marcando aqui com vocês. Esse número aqui, lá no gráfico, se eu fizer lá o gráfico VDS por ID, a gente viu que é uma parábola, chega no máximo, e depois, a partir de um máximo, vira uma reta, que é explicado por aquele lambda. Foi isso que a gente viu, certo? Esse ponto aqui, a corrente nesse ponto, é essa constante aqui. Tá? É essa constante aqui. Exatamente esse número que está aí. Então eu vou chamar esse número aí de ID. ID
de operação, o ponto de operação da corrente. Eu falar assim, cara, é essa corrente que eu estou tentando botar no circuito. Faz algum sentido, gente? Como se eu estivesse falando assim, essa aqui é a corrente que eu quero estabelecer no circuito. Ah, mas ela sobe um pouquinho. Sobe um pouquinho, mas é essa corrente aí. Pergunta. Por conta desse menos 1 daqui. Todo mundo ok até aí? Então, vou simplificar um pouco a brincadeira aqui. E aí, seguindo essa argumentação, eu vou dizer que isso aqui é igual a 1 dividido por lambda ID. Que essa é a equação final que a gente vai usar. 1 dividido por lambda ID. Qual ID? A corrente DC, a corrente de polarização. Professor, não estou entendendo direito não. Olha aqui, vamos lá. Olha, pega um circuito aqui. Deixa eu tirar esse aqui. Deixa eu tirar esse aqui. Quem é o ID? Quem é aquele ID naquela conta? Cadê o circuito com sinal? Ó, esse aqui é o cara com sinal, né? Aqui. Ó. Entrou o seno. Entrou o seno. Deixa eu botar jogo mais um. Entrou o seno. Saiu esse seno aqui. Vocês concordam comigo que esse seno a gente discutiu isso? Ele tem que estar, não pode estar em torno do zero, tem que estar em torno de algum lugar. Que eu chamei de ponto de operação, essa tensão DC aqui. E aí produziu um seno em torno de uma outra tensão, que eu também chamei de ponto de operação. Todas as tensões DC aí são ponto de operação para mim, esse conjunto todo. Tá? Aí olha só o que eu estou falando ali. Como que é a corrente aqui? Porque olha lá no caderno, olha no caderno. Eu estou calculando quanto que é o ID. Como é que varia a corrente ID? Não é isso que eu estou calculando? Como é que varia a corrente ID? Horas. Então eu estou falando dessa corrente aqui, que entra aqui. Como que é essa corrente que entra aí? Olha ela ali, ó. Também é um seno. Tem que ser, tá? Você vai ver. Tem que ser um seno. Não está variando em torno do zero. Vocês estão vendo aqui, ó, 2,43 mais ou menos. E aí sobe e desce em torno desse número aí. Esse número aí, esse valor aí de corrente, médio aí, entre aspas, é o ID que vai entrar nessa conta aqui, multiplicando pelo lambda. Responde muito estranho o que é uma coisa que você está chamando de outra. Se você chamasse esse de qualquer outro índice, eu ia falar o quê? Mas eu não... Chama de ID asterisco. É. Chama aí, bota aí no teu caderno, ID asterisco, bota o nome que quiser. Eu vou usar assim porque é assim que você vai ver em todos os livros. E os livros de eletrônica tem disso. Ah, gente, isso aqui é a corrente ID, tá? Tô vendo. Ah, não, mas o ID é outra coisa. Não, mas é corrente. Só, vai. Do ponto de vista prático, é melhor você ficar menos tralha e entender o que é essa corrente ID. Bota outro nome aí, se você quiser, no teu caderno, não tem problema não. Aí para calcular esse D, a gente usa fórmula. Tipo assim, dá pra gente chegar naquele 2, 4, 3, por exemplo. Você vai calcular, na hora que você estiver calculando o ponto de operação, você vai ver lá quanto que é a corrente, aí você calcula quanto que é esse R0 aí. Porque primeiro a gente vai calcular o ponto de operação. A gente não vai botar sinal lá, a gente vai botar um ponto de operação e falar, beleza, como é que tá os parâmetros estão... Porque perceba, eu não preciso botar um sinal para ver isso aqui tudo. Eu boto só o ponto de operação, os derivados estão já entre as pré-calculadas, que a gente vai fazer na aula que vem. E aí eu vejo, o GM é o tanto que eu preciso, o R0 é o tanto que eu preciso, o RP é o tanto que eu preciso, não sei o que é o tanto que eu preciso. Se não for, você mexe no ponto de operação, não, pode descer, calcula tudo de novo. E aí, a operação que a gente quer é a conta derivada máxima. Não. O ponto de operação que a gente quer, normalmente, é o ponto que me dá a máxima exclusão de saída. É o ponto que me leva a tensão de saída para mais ou menos VDD sobre 2 na saída quando está em DC. É o que eu falei para vocês que a maior parte das vezes é o que a gente vai querer fazer. Mas todo mundo ok até aí? Falta o GM, delta ID por delta VGS. Eu vou calcular aqui com vocês. Mas vai dar uma conta, e aí eu vou alertar aqui.
Quando você estiver fazendo circuito integrado lá em eletrônica 2, aí a gente usa essa conta do GM para um monte de coisa. Aqui, praticamente a gente não usa a conta do GM, a gente lê o GM no datasheet. O datasheet do transistor me dá o GM, em geral. Para o transistor que é de sinal, ele me dá o GM. Porque tem transistor que é feito para ser chave, tem transistor que é feito para ser para fazer assim, usar como amplificador. Você pode usar ele do jeito que você quiser, mas eles são otimizados para determinadas aplicações. O amplificador que é pensado, é projetado para ser uma chave, o cara fala assim, você quer usar ele como amplificador, o problema é seu, se vira aí para descobrir o GM, mas ele não te dá os parâmetros, ele não te dá o GM, ele não te dá o K, ele não te dá o W sobre L, ele não te dá porra nenhuma. Aí meio que você fica meio que tipo, agora ferrou. Até em algum momento eu vou mostrar para vocês como é que dá uma resolvida. Ao contrário, o transistor que é feito para usar como amplificador, ele te dá o GM, mas aí ele não te dá outros parâmetros que são interessantes para chaves. Aí meio que você tem que se virar para descobrir. Tudo bem? Mas você teoricamente lê um datasheet. Todo mundo ok até aí? Então vamos lá. Quanto que é a derivada do ID em relação ao VGS? Quanto que é a derivada do ID em relação ao VGS? Nessa conta aqui eu vou considerar o lambda igual a zero, tá? Nessa conta aqui eu vou considerar o lambda igual a zero, só porque simplifica um pouco a brincadeira. Tá? Na hora de falar do GM. A única hora que a gente considera o lambda igual a zero é na hora de falar do GM, tá? Desse parâmetro aí, GM. Então, olha só esse pedaço aqui então, faz a derivada aí pra mim. Esse pedaço aqui. Meio sai da derivada. K sai da derivada. Aí tem um polinômio, tem uma função de segundo grau. A derivada de alguma coisa ao quadrado é 2 vezes aquela coisa dividido por 2, certo? Não, perdão. 2 vezes aquela coisa. Então, por enquanto eu tenho. Isso, regra da cadeia. Eu ia falar aqui, mas vamos lá. Meio de K, aí vezes 2, VGS menos VTH. O 2 virou 1. Vezes a derivada interna, o que está dentro do parênteses. Regra da cadeia. Aí lá dentro você está vendo uma soma. Derivada da soma, soma das derivadas. Então vai ficar. Vamos fazer do lado direito primeiro. Derivada de VTH em relação ao VGS. Constante é 0. Então vai sumir. Derivada de VGS em relação ao VGS. 1. E aí vai ficar 1 multiplicando aí. O 2 corta com 2. E o resultado final é K VGS menos VTH. Aproximadamente. Todo mundo bem com isso? Todo mundo bem com isso? E essa equação aqui é meio que a que você usa para estimar esse K, porque normalmente esse K não tem nos datasheets. Tá? Mas se ele te dá o GM no datasheet, ele vai te falar, é o GM para tais condições. Para VGS igual a tanto, para VDS igual a... Ele fala para corrente de tanto, ele fala tudo. Você vai lá e fala assim, beleza, eu sei o GM, eu quero o K, ele fala para mim qual o VGS que ele usou para medir aquele GM, ele me dá o VTH. O VTH sempre está no datasheet. Então eu sei todo mundo, eu estimo esse K. É assim que a gente estima esse K se eu não tiver essa informação. Aí o problema começa. E se eu não tiver o GM? Se ele não me der o GM? Aí começa a ser mais complicado. Aí precisa fazer algum experimento mesmo. Ir lá montar alguma coisa. Tá? Precisa levantar alguma curva ou mexer. Precisa fazer mais alguma coisa. Mas tudo bem até aí? Vamos fechar aqui limpando a caixinha preta. Ou vermelha, no caso, né? Vamos ler os resultados das equações. Vamos lá. Ó. RP, nesse caso aqui, deu infinito. Infinito é um circuito aberto. O próximo lá, a fontezinha da esquerda. Ela é GPi vezes delta VDS. Só que o GPi deu 0. Então a corrente é sempre 0. A corrente sempre 0 é circuito aberto, né? A próxima fonte é GM vezes delta VGS. O GM está ali, o resultado dela. Eu não vou nem trazer para cá, mas está ali. Você já tem a equação. O R0 é 1 sobre lambda ID. Está ali, vai ficar ali. Esse é o valor dele.
Perceba que se você escolher um ID diferente, você escolheu um R0 diferente, um GM potencialmente diferente. Repare, se você escolher... Quem é esse VGS? Ó, essa pergunta é importante, tá? Quem é esse VGS? Quem é esse VGS? Olha aqui de novo. Olha aqui de novo. O verde não é a tensão de entrada? Nesse circuito em particular, a tensão de entrada é essa tensão menos essa aqui. Já é o VGS. Vocês concordam comigo? Nesse circuito. A gente vai fazer circuito que não é, tá? Mas nesse circuito, aquela curva verde já é numericamente igual ao VGS. Opa! Quem é o VGS que aparece? Ali, ó. Aquele VGS lá do GM, tá? Quem é ele? É esse 1.75 em torno do qual eu estou excursionando. É o ponto de operação. Não, é aquele número lá, 1.75, em torno do qual o seno excursiona. Não o quê? Olha aqui. Na hora que a gente calculou o GM, eu não olhei a variação da corrente com a variação do VGS. Não foi isso? Aí apareceu um VGS aqui. Só que isso aqui é a derivada em todos os pontos. Eu não preciso escolher um ponto para calcular a derivada. Para escolher um ponto, eu preciso escolher um VGS e um VDS. Eu preciso escolher um VGS e botar ele aqui. Rapidão. É o que você fazia lá em cálculo, tá? Que você fazia assim. Derivada de f de x em relação a x quando x for igual a 10, por exemplo. Você está calculando um ponto específico. A gente está calculando as coisas num ponto específico. Aquela equação ali do GM serve para qualquer ponto, mas eu preciso dizer qual ponto. Na hora do circuito, ele não é tipo todos os VGS. Não, ele tem um VGS bem específico. Qual VGS? Qual X específico você está calculando a coisa? Tá vendo? Qual o VGS que entra na conta aqui? O VGS DC que você coloca lá. Qual o ID que você coloca aqui? O ID, que é, perceba, olha só o negócio. O VGS não produz um ID. Eu não boto VGS e produzo o ID. Então, o fato de eu botar um VGS com um valor ali naquele VGS, implica ter um valor aqui, ó, constante. Aí vai entrar. Para o VGS que eu escolhi aqui, ele implica uma corrente. Essa corrente é a corrente que entra aqui. Aí você escolheu o ponto do VGS aleatório? Por enquanto eu não escolhi aleatório nada. Não escolhi nada aleatório. Não tem nada aleatório aqui. Como é que é? Por que você escolheu o ponto do VGS? Por que eu escolhi esse 1.75? Essa é a tua pergunta? Porque lá atrás... Volta aqui. Porque lá atrás, na hora que eu olhei a característica de entrada e saída, na hora que eu vi a característica de entrada e saída, eu olhei esse gráfico aqui, que fala pra mim como é que é a entrada e a saída, e aí eu escolhi a entrada de tal forma que a saída seja em torno de 2,5. Como é que eu escolhi esse ponto? Foi essa lógica que eu escolhi aí. Olha lá, a entrada que eu preciso colocar lá para dar 2,5 na saída é 1.75. Daí que só aquele 1,75. Eu olhei, eu vim aqui, mexi a curva e pronto. Lá no laboratório, o que você faz, tá? Não precisa levantar essa curva, não. Você vem aqui, monta o circuito, bota uma fonte de tensão que você controla, que você consegue estar mexendo lá nela, na entrada ali, tudo descer. Bota ela ali, bota um voltímetro na saída. Aí você liga o voltímetro e liga a fonte. Liga a fonte, começa com ela em 0. Aí a saída vai estar presa em 5 volts. Olha lá, foi isso que a gente viu. Quando a entrada é 0, vai estar presa em 5 volts. Você vai ler 5 volts. O VDD, o número que tiver. Aí, hã? Não é um momento que for para 0. Você vai aumentando a tensão de entrada. Aí você está lá com a fonte, você vai aumentando um pouquinho. Vai aumentando devagar. E vai lendo o multímetro. Você não precisa anotar nada, você só vai lendo o multímetro. O multímetro está em 5. Você vai aumentando. Ó, você vai estar fazendo exatamente isso aqui. Quantas eu já fiz no laboratório? Você começa com a tensão bem aqui. Aí você vai aumentando é andar para cá, né?
Aí você tá aumentando a tensão lá na fonte. Vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando. Aí você tá só olhando o multímetro. O multímetro tá em 5, 5, 5, 5, 5, 5, 4, 9, 9, 9, 4, não sei o que, 4, blá, 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 4, 9, 9, 9, 9, 4, 9, 8, não sei o que, né? Aí tem uma hora que você vai mexendo, aí o multímetro começa a mexer bastante lá, ó. Aí você vai ler 4.8, 4.7, 4.6, 4.5, 4.2, 4.3, 4. Aí você continua aumentando, aumentando. Aí quando o multímetro chegar perto do 2,5, aí você para. Porque é o lugar, na maioria das vezes é o lugar que você quer. Aí você para. Aí o que você faz? Você tira o multímetro da saída, bota na entrada e vê. Ah, tá dando quanto? 1,75. Pronto, essa é a tensão que eu preciso botar. Não precisa fazer mais nada. É um procedimento de segundos. Você liga, achei. Coisa de 10 segundos. Não tem sinal nenhum, não vai botar seno, não vai botar nada. Enquanto isso não tiver resolvido, não tem seno, não tem nada que você possa fazer. Aí, botou essa tensão aí. Ah, é 1,75. Aí você vai lá. Obviamente, a gente vai fazer a coisa que é de tal forma que é para ser independente disso. Tá? A gente não quer ficar dependendo desse número certinho lá dentro. Mas você vai lá. Supondo que você precisa botar no seu centro. Você bota lá o seu sinal, ajusta ele. Bota na entrada, você vai ver o sinal grandão na saída. Você vai ver tudo bonitinho, tudo funcionando. Se isso aqui não estiver no lugar certo, você não vai ver nada funcionando. Pronto, simples assim. Todo mundo bem com isso, gente? Aí olha lá, ó, esse é o circuito equivalente, tá? Pra gente fechar aqui, deixa eu só limpar um pouquinho o desenho, só para ficar um pouco mais simpático, que é como vocês vão ver em todo lugar, tá? Então, vamos lá, ó. Porta, dreno, fonte. Na hora que a gente calcula o modelo, que eu vou chamar de modelo de sinal, o nome clássico é modelo de pequenos sinais. Eu não gosto desse nome, mas eu vou explicar em algum momento por que tem esse nome. Vou só chamar de modelo linear ou modelo de sinal. Ficou assim. Terminal G está aqui. Terminal S está aqui. Do lado de cá tem uma fonte corrente. O valor dessa fonte corrente é GM vezes delta VGS. Quem é o VGS? Essa diferença de potencial daqui para cá. Delta VGS. A fonte corrente controlada de tensão. E aí, em paralelo com ela, a gente viu que tem um R0. E aí, do lado de cá está o dreno. E perceba, do lado de cá está a fonte. Ué, professor, mas está diferente do negócio que você calculou agorinha. Aqui não estava conectado. Em teoria não está conectado mesmo, ó, tá vendo? Mas o que eu botei lá dentro, eu forcei a conexão lá dentro, porque lá dentro eu botei isso aqui, né? Assim, ó. Eu fiz assim, certo? Lá dentro eu falei que esse cara aqui tá curto-circuitado com esse, por construção. Opa, então não é que não tá, aqui tá sempre conectado com esse. Porque é o jeito que eu botei a coisa lá dentro. Tudo bem? Tudo bem, gente? Aí quem é o GM? GM, K, VGS menos VTH. Quem é o R0? 1 sobre lambda ID. Onde esse VGS, a tensão VGS DC, é a parte DC da tensão. Essa corrente é a corrente DC que é produzida lá dentro do circuito. Alguma dúvida até aí? Pergunta. DC, parado. Tudo paradinho. A gente vai fazer exemplos aqui. O que a gente vai fazer na aula que vem? Fazer a mesma coisa para o transtorno bipolar. A conta é um pouquinho diferente, mas é o mesmo processo. Vou fazer a mesma coisa para o transtorno bipolar. A gente vai ver por que chama de modelo de pequeno sinal. Vou fazer a conta sem isso aqui, vou fazer a conta com isso aqui e mostrar como é que isso aqui ajuda a andar mais rápido na conta. Mostrar que isso aqui é de fato um atalho. Mas por enquanto é meio dogmático. Ah, tá fazendo um monte de coisa aí, não sabe direito como é que a gente vai usar. Mas na hora que a gente vai juntar tudo, ligar os pontos todos. Cenas dos próximos capítulos. Tudo bem, gente? Bom final de semana para vocês. Até semana que vem.